Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodó. Olha só, segunda parte da educação profissional, técnica e tecnológica, parte 2 da nossa aula. Hoje falaremos sobre o termo da organização curricular, como é que é essa organização e quais os passos para a perspectiva da autonomia, que é um componente curricular muito importante hoje da LDB em relação a todo o processo educacional, e da parte técnica e tecnológica não seria diferente, tá? Então vamos lá. Olha, primeira coisa, passos para a organização curricular. Como que é a organização curricular? Primeiro passo, concepção e elaboração do projeto pedagógico da escola nos termos do artigo 12 e 13 da LDB, tá? Então, como é que é isso? Para a organização curricular, é necessário levar em conta dois princípios em relação à LDB. Primeiro, você tem que ver qual que é o perfil profissional, demanda e como isso vai ser inserido na sociedade em relação a essa demanda, considerando sempre a dimensão humana, sempre a dimensão do ser humano e quais são as suas perspectivas. Então, teoricamente, quando você vai falar de qualquer tipo de ensino, você não pode deixar de fora a perspectiva humana, ou seja, a perspectiva cultural, o local onde o cara mora, a localidade onde está inserido o seu trabalho, tá? Então, os artigos 12 e 13 vão falar o seguinte: você precisa levar em consideração a demanda, o perfil, né, do profissional e como esse ser humano que está ali envolvido no processo é visto, como ele é considerado. Quais as suas perspectivas educacionais, culturais, aliás, estão colocadas na educação. Quais as perspectivas que ele tem e como é colocada na educação. Segundo passo, definição do perfil profissional do curso, a partir da caracterização dos itinerários de profissionalização nas respectivas áreas profissionais. Ou seja, quais as etapas que fazem parte do ensinamento daquela profissão. Tá? Então, quais as etapas que fazem parte e como que aquilo vai ser ensinado de maneira que o cara que está aprendendo possa ter um conhecimento completo, se não completo, técnico suficiente para que ele possa exercer a profissão. Terceiro passo, clara definição das competências profissionais a serem desenvolvidas. O cara, quando vai fazer o curso, ele tem que saber claramente do que se trata, para que ele possa, de fato, entender e depois cursar aquilo, sabendo que ele vai exercer de profissão quando ele sair, tá? A ser desenvolvida à vista do perfil profissional, isso aqui está errado, esse acento aqui, tá? Esse seria o contrário, do profissional de conclusão proposto, considerando, nos casos das profissões legalmente regulamentadas, as atribuições funcionais definidas em lei, tá? Então, praticamente isso aqui. Eu tenho que ter, na elaboração do projeto, levar em consideração o ser humano, as suas perspectivas sociais, as demandas e como essa educação, essa proposta pedagógica vai ser implementada, tá? Para que, sempre considerando o elemento fundamental da educação hoje em dia, que é o aluno, tá? Então eu tenho que considerar o aluno, se ele vai ou não aprender, se ele está ou não inserido de fato nessa proposta e quais as suas concepções de vida colocadas ali, sem contar a demanda, tá? Bom, quarto passo, esse é o primeiro passo, segundo passo e terceiro passo, agora quarto passo. Identificação dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores a serem trabalhados pela escola para o desenvolvimento das requeridas competências profissionais, tá? Lembrando que quando eu falo conhecimentos e habilidades, são próprias do trabalho. Valores são relacionados à perspectiva de utilização desse trabalho, tá? Então, isso é levado em consideração hoje quando você vai ensinar, não só o ensino técnico, qualquer coisa, tá? Quinto passo, organização curricular incluindo, quando requeridos, o estágio profissional supervisionado e eventual trabalho de conclusão de curso, tá? Então, na organização do currículo, eu tenho que colocar o estágio, tá? Obviamente, se requerer estágio, tem que colocar o estágio, porque normalmente o estágio é feito no final, mas às vezes ele é colocado no decorrer do curso, tá? Então aqui, ó, organização curricular, incluindo, quando requeridos, o estágio profissional supervisionado e eventual trabalho de conclusão de curso, os famosos
TCCs, tá? TCC, se tem TCC ou não. O TCC não é uma coisa obrigatória, mas ele é colocado culturalmente para verificar e para deixar para a entidade que está fazendo o trabalho, para deixar lá para o pessoal o trabalho que foi realizado. Porque todo trabalho científico, principalmente se tratando de trabalho tecnológico, você tem um know-how. Às vezes a pessoa realizou um elemento novo no seu trabalho de conclusão de curso, ele pensou numa coisa nova, se ele não sistematizar e deixar para que a outra pessoa aprimore, para que aquilo seja usado como motivo de criação de coisas novas, não vai ter nenhum sentido. Então esse é o princípio científico, tá? Princípio científico. Vamos lá. O sexto passo agora. Então nós já vimos até agora formação do currículo, a dimensão humana e com a implementação. Agora, o sexto passo, desculpa. Definição dos critérios e procedimentos de avaliação de competências e avaliação da aprendizagem. Nota. Em se tratando de trabalho técnico e tecnológico, a avaliação deve contemplar também o aspecto tecnológico. Ela não é só uma avaliação teórica, como em outros processos. Deve contemplar também a perspectiva técnica, para verificar se o cidadão está de fato aprendendo. Aliás, essa dimensão da avaliação na perspectiva técnica, ela é fundamental. Tá? E ela é trazida, obviamente, do período tecnicista que nós tivemos na última LDB, na penúltima LDB, a 5692 de 1971. Tá? Então, eu vou verificar exatamente, fazer uma avaliação, verificar se o cidadão de fato aprendeu aquilo que lhe foi proposto. Porque não é brincadeira, você está trabalhando com um cidadão que vai para o mercado, que vai atuar profissionalmente e tecnicamente. Então, essa avaliação técnica tem que ser feita. Tá? Elaboração dos planos de curso, dos projetos pedagógicos de curso a serem submetidos à apreciação dos órgãos superiores competentes. É o sétimo passo. Tá? Aqui diz respeito a como o curso será elaborado, a como o curso será feito, como é que ele vai ser na perspectiva do MEC, tá? Lembrando que isso aqui está no portal do MEC. É o MEC que recomenda, é o MEC que está mostrando como é que se faz, como é que se aborda a perspectiva técnica e tecnológica de acordo com os parâmetros governamentais, tá? Então, elaboração do plano de curso. Todo curso tem que ter um plano de curso, tem que ter uma proposta pedagógica. Então, o plano de curso diz respeito a como o curso vai se desenvolver, como o curso vai estar em cada etapa, quais são as perspectivas de avaliação, quais são os professores. Está tudo aqui no plano de curso, tá? Beleza? Agora nós vamos falar sobre um outro aspecto que é relativo à autonomia. Vejam, um dos elementos fundamentais da educação moderna está nesta palavrinha aqui, ó. Autonomia. Nessa não, nessa aqui. Autonomia, tá? Então, desde que uma criança entra na escola, um dos princípios básicos que o professor deve ensinar para essa criança é ter autonomia, tá? Ter autonomia significa resolver problemas sem a utilização de uma muleta. Tá? Vou dar um exemplo. Quando uma criança está na escola e a professora passa no quadro, passe para o plural. E a criança pergunta para a professora, professora, é para passar para o plural? Está escrito lá. Se a professora naquele momento, sim, meu filho, é para passar para o plural. Então como é que faz? É assim, assim. Ela não está contribuindo para que a criança seja autônoma. Mesma coisa no trabalho. Se essa pessoa for para o trabalho e falar assim, olha, você foi contratado para fazer determinada função. Tecnicamente você está habilitado. Se essa pessoa chegar a todo momento e falar, chefe, é assim que faz? Chefe, pode fazer desse jeito? Entendeu? Ela tem que ter autonomia para resolver problemas. Os problemas relacionados à sua área, ela tem que resolver, tá? Então, ó, saber identificar, avaliar e valorizar suas possibilidades, direitos, limites e necessidades é uma das funções que o cara tem que ter em relação à autonomia. Depois, saber formular e conduzir projetos, desenvolver estratégias, individualmente ou em grupo. Saber analisar situações, relações e campos de força sistêmica. Saber cooperar, agir em sinergia, participar de uma atividade coletiva e partilhar liderança. Ou seja, ter uma certa
autonomia significa saber ter a liberdade de agir com a competência necessária e com a clara certeza de que aquele ato que está sendo realizado de acordo com as perspectivas empresariais de trabalho que estão sendo desenvolvidas, tá? É não sair dos parâmetros estabelecidos, dos limites estabelecidos até onde você ir, mas você saber até onde você pode ir. Até onde eu posso ir tomando minhas próprias decisões. Até onde eu posso chegar tendo autonomia, tá? Então esse trabalho eu posso desenvolver sozinho ou eu preciso mesmo chamar alguém que me dê auxílio, tá? Então, é essa a perspectiva da autonomia, ok? O que mais? Saber construir e estimular organizações e sistemas de ação coletiva do tipo democrático. Ou seja, construir relações, discussões, tá? Saber gerenciar e superar conflitos, que esse é o papel de quem? Do gestor. O gestor hoje não é mais o chefe durão, aquele que não tem diálogo, aquele que manda e o outro obedece, aquele que toma decisões equivocadas, erra e coloca a culpa no outro, tá? Saber conviver com regras, servir-se delas e elaborá-las. Saber construir normas negociadas de convivência que superem as diferenças culturais. Ou seja, ter autonomia tem referência direta com o trabalho atual, democrático, em que as decisões são coletivas, negociadas e avaliadas. Tá bom? Beleza? Tudo tranquilo? Mais um agora. Ó, agora, objetivos, que é o último, que é a última parte. Objetivos da educação profissional, técnica e tecnológica. Objetivos da educação profissional, técnica e tecnológica. Quais são os objetivos? Primeiro, incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do processo tecnológico em suas causas e efeitos. Esse é o objetivo da educação profissional técnica e tecnológica, tá? Então, capacidade de empreendedora, de criar coisas novas, de produzir elementos e colocá-los em prática. Pensar em propostas de trabalho e colocá-los em prática. Pensar em propostas tecnológicas, em perspectivas tecnológicas e colocá-las em prática. Tá? Esse é o objetivo da educação profissional técnica e tecnológica. Primeiro objetivo. Depois, incentivar a produção, a inovação científico-tecnológica e suas respectivas aplicações no mundo do trabalho. Tá? Então, o cara vai se formar para ser um trabalhador na área tecnológica, ele tem que ser incentivado a criar, a produzir, a pensar na inovação. Isso significa dizer, por exemplo, criar metodologias novas, processos. Muitas vezes há uma história muito interessante sobre isso. A história de uma fábrica, tá? Só para você ter uma ideia. A história de uma fábrica em que produziam caixinhas de papelão e, obviamente, o produto. Nessas caixinhas vinham pastas de dente. Passavam por uma esteira e essas pastas iam para o local de destinação e muitas vezes elas iam vazias. E quando iam vazias dava um transtorno danado. Por quê? Porque a população reclamava, a empresa perdia dinheiro. O que a empresa fez? Contratou uma equipe de pessoas notáveis que realizaram um estudo, gastou milhões de dólares para produzir uma máquina em que a caixa passava, né, e havia uma balança de precisão. Quando aquela balança não estava no peso certo, a máquina parava, a produção parava, e um funcionário ia lá e tirava a caixa e ligava novamente a máquina e retomava a produção. Mas era um transtorno danado, porque toda vez a máquina, pum, parava. Aí tirava a caixa, pum, funcionava. Pum, parava, funcionava. E isso aí causou um transtorno danado no início. Só que depois, a equipe gestora percebeu que o problema havia acabado. Não havia mais o problema. Ninguém mais reclamava, todas as caixinhas estavam cheias. A equipe falou assim, olha, vamos verificar o que aconteceu, vamos avaliar. Foram lá e perguntaram aos funcionários o que houve. Eles disseram, olha, aquele sistema era uma desgraça.
Aquele sistema que vocês fizeram, pagaram milhões, era uma desgraça. Toda hora tinha que parar, dava um transtorno danado, a equipe parava. Nós não utilizamos mais o sistema. Mas como assim? Como é que funcionou? Não, nós juntamos aqui, decidimos comprar um ventilador. Gastamos R$80, compramos um ventilador grande e colocamos a uma certa distância. Então, quando a caixa estava ali e ela estava vazia, o ventilador empurrava a caixa para fora e a produção não parava. Vejam. Incentivar a produção, a inovação científico-tecnológica em suas respectivas aplicações no mundo do trabalho é também incentivar o cara que está trabalhando ou um cara que está se formando para trabalhar a inovar, a trazer novas ideias que vão ser beneficentes, tá? Elas vão beneficiar a empresa, vão beneficiar a tecnologia, vão estar a serviço da inovação tecnológica. Tudo bem? Eu espero muito que você tenha aproveitado. Essas foram as 2 aulas que nós tivemos sobre a perspectiva da educação tecnológica, técnica e tecnológica no Brasil, tá? Um abraço para vocês e até a próxima. Clique like.